3 pessoas que promoveram muito impacto. Eu quero saber sobre essa questão de empreendedorismo, mentalidade, a questão de ajudar as pessoas a construírem coisas incríveis. Barão de Mauá, Uhum. Lula e Elon Musk. Você nunca ouviu alguém falar essas 3 pessoas na mesma frase? Eu acredito que não, assim, nessa combinação. Elon Musk e Lula na mesma frase, acho que eu tinha ouvido. Agora, Barão de Mauá... Eu sabia, essa foi pra você. Uhum. Né? O que dessas 3 pessoas, e óbvio, né? O Lula é um contraponto aqui, mas o que a gente tira de grandes ensinamentos que você percebe que pode acontecer um paralelo entre o pensamento do empresário, do empreendedor de hoje, com alguém que as pessoas conhecem tão pouco como Barão de Mauá, que é terrível as pessoas não conhecerem a história desse homem. Lula e Elon Musk. O que você traz? Vamos lá, então. O Barão de Mauá foi um grande empresário brasileiro, um grande empreendedor. Ele teve projetos da iluminação do Rio de Janeiro, de uma série de coisas de infraestrutura, que sem dúvida um dos maiores problemas que o Brasil teve sempre foi infra. E ele viveu ali na época do Segundo Império. Ele representa muito bem o que era um espírito empreendedor, um espírito que surgia ali no Império. Mas repare, o Brasil, então, da época da monarquia, teve governantes de altíssimo nível, e o Barão de Mauá representa um pouco desse espírito empreendedor nascente daquele período, que foi um pouco suprimido na proclamação da República e estagnou muito da economia do Brasil. Quanto ao Lula, bom, o Lula, ele é eleito, então ele é uma pessoa, claro, ligada aos sindicatos, ele é, claro, da região do entorno, que veio de Pernambuco, que é ligado à região do entorno aqui de São Paulo. E o Lula, as pessoas do Brasil tendem a apoiar o Lula esperando uma coisa que ele não vai ser. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas olham para o Lula e esperam que ele vai ser uma espécie de rei do Brasil, como esses antigos. Muitos eleitores pensam isso. Ele vai ser uma espécie de pai do Brasil, pai dos pobres, vai proteger o Nordeste, vai proteger essas regiões, vai acolher os brasileiros. E o Lula, ele não tem como ser exatamente essa figura. Um dos motivos é que ele está vinculado a uma pauta ideológica específica, internacional, inclusive. E essa pauta ela vai fazendo parte do governo independente, inclusive, de qualquer outra coisa. E aí você vê que o Brasil tem uma burocracia inerte e que nem Bolsonaro nem Lula governam o Brasil no pleno sentido da palavra. Falam tanto do Bolsonaro como um cara com poder infinito, mas se o Bolsonaro mandasse trocar o piso do Palácio do Planalto, era capaz que metade das pessoas iam ignorar e não iam trocar. Ou seja, as pessoas estão julgando como se houvesse um poder que simplesmente não se aplica. Então, não existe a possibilidade do Lula ser o que... Muitos eleitores do Lula, inclusive, são conservadores. São pessoas, sei lá, do interior do Nordeste, que, na verdade, são pessoas conservadoras e que votam no Lula na expectativa de ver algo como se fosse a Princesa Isabel. O que eu quero dizer com isso é como uma pessoa que fosse uma grande madrinha, que no caso dela, da população. E isso, claro, não vai acontecer, porque o sistema político não tem absolutamente nada a ver com isso. Você tem ideologia progressista, ideologia socialista, você tem a burocracia, você tem uma série de outras coisas que vão impedir isso. Então, o cara que tá lá no interior da Bahia, ele não tá nem aí se vai falar todes ou não, ele só quer saber de alguém que vai ajudá-lo, de alguém que vai ajudá-lo. É assim exatamente que ele pensa. Ele não faz a menor ideia nem do que muitas vezes, esse negócio de todes. Ele acha isso muito estranho. A pessoa muitas vezes não compreende por que isso do nada aparece no negócio. Então, a verdade é que o Bolsonaro e o Lula foram eleitos fundamentalmente porque as pessoas querem um líder que cuide efetivamente do país. Visivelmente. O que eu tô falando aqui é sociológico, não é nem... tem gente que vai ligar a internet e falar que loucura, Lula e Bolsonaro não tem nada a ver. Eu não tô falando das políticas ou das propostas. Eu tô me referindo aqui especificamente à psicologia de boa parte do eleitorado. Se o eleitorado votou no Bolsonaro para destruir o sistema, para acabar com a corrupção, e para o Brasil virar um país governado de lei e ordem total. Essa é a vibe do cara que tá votando. Claro, tem gente que vota, tem de tudo no país, né? Tem gente que vota porque quer uma economia melhor, tem gente que vota por outros motivos, mas fundamentalmente você vê claramente a figura do Bolsonaro como uma figura paternal para as pessoas. E o Lula comunica para uma boa parte do eleitorado o mesmo feeling. O eleitor pensa assim, não, ele vai bater nos bancos, ele vai proteger os pobres e tal, e assim por diante. E no fundo, o que está se querendo é um líder forte, né? O que se quer é um líder forte, só que esse líder forte, como eu estou falando, essas ideologias não vão permitir o que as pessoas estão imaginando que elas querem obter com isso,
E a outra coisa que vai acontecer é que o próprio sistema, a burocracia inerte do sistema também vai impedir. Assim, que eu diria, nós fomos chutar a Princesa Isabel e assim, meio que ninguém conseguiu produzir coisa muito melhor, entendeu? Assim, depois do negócio, assim. Então eu vejo que tem esse gap, né? E o Elon Musk, bom, o Elon Musk ainda é uma outra coisa. Então, o Elon Musk, o que acontece ali é, você tem um cara que é uma força da natureza, que é um cara que tem um poder de criação e de inovação brutal. Você acha Tá? que as pessoas ainda olham para ele com esse mesmo olhar de essa pessoa pode nos salvar? Essa pessoa tem capacidade, essa pessoa tem peito, essa pessoa tem claramente dinheiro, óbvio, né? Sim, sim. Com certeza as pessoas olham para Elon Musk como uma referência, porque o cara faz o foguete da ré, entendeu? O cara faz o absurdo, o cara faz o... ele criou o Zip2, aí vendeu para fazer a PayPal, aí ele vende o PayPal para fazer a Tesla, aí o cara domina o mercado ocidental de carros elétricos, e aí o cara faz SpaceX, e aí o cara desbanca a NASA. Assim, o cara é uma força da natureza completa. Ele é um cara que tem uma altíssima capacidade de criatividade e, ao mesmo tempo, uma capacidade analítica de engenharia insana. Então, o cara combinou duas habilidades insanas e é um baita empreendedor. E é um cara skin in the game num nível insano. Ele é CTO da empresa, ele é o cara da tecnologia da própria empresa. E é um cara extremamente arrojado e tal. Então, assim, o Elon Musk, ele é uma força da natureza. E aí ele pegou essa força que ele tem no empreendedorismo e começou a atuar na política também. Então, basicamente, o que ele fez foi comprar o Twitter, que é comprar mídia, que é um caminho muito correto até para quem quer atuar na política. E aí, usando o Twitter, ele comprou essa bandeira de liberdade de expressão e etc. Enfim, e aí ele entrou no meio da briga. E ele agora comprou a briga eleitoral, né, de defender o Donald Trump e fazer campanha para o Trump na eleição. Porque ele entende que ou o Trump ganha ou os Estados Unidos está acabado. Realmente, essas mesmas ideias progressistas e socialistas vão destruir o país. Então, essa é a percepção do Elon Musk. E ele liderou um grupo de pessoas do Vale do Silício que se revoltou contra os democratas dos Estados Unidos, que é o partido mais à esquerda. Uhum. E aí, nessa revolta, basicamente... Que é uma coisa que não existia, tá? Um monte de empreendedores do Vale do Silício abertamente defendendo Trump. Isso não... A Califórnia é o estado mais progressista dos Estados Unidos. E isso está acontecendo agora. É bem chocante. É uma mudança de paradigma que não havia, né? Fazendo um comparativo dos três, vamos lá. Então, o Barão de Mauá representa o empreendedor do período da velha monarquia. A velha monarquia não volta na estrutura que ela era em 1800. Isso acho muito difícil. No entanto, o Elon Musk é o monarca da empresa dele. Ele é claramente o monarca da Tesla. Por monarca, eu quero dizer o líder de uma organização que é accountable, sem dúvida, na organização dele, mas que é a pessoa que toma decisão segundo uma ordem estabelecida, né? O cara que está dentro de um sistema de valores e toma ordem para aquela decisão. Se der algum problema na Tesla, a culpa é dele. Ele é o cara que responde na empresa. Esse espírito monárquico do Musk, né? Que ele exerceu no Twitter, demitiu uma galera no Twitter. Não, ele chegou e chegou descendo bambu, passando facão e a empresa... A empresa melhorou. Ele demitiu... demitiu, sei lá. Ele demitiu 2/3 e a empresa melhorou, entendeu? Então, sei lá, meio que às vezes funciona. Muita gente não trabalha. Contratou um monte de chineses e programadores e a empresa começou a rodar melhor. Então, assim, ele fez a retomada da empresa dele, do ponto de vista monárquico, né? Que é uma coisa que eu falo nas aulas para empresários e tal. Total, é incrível aquilo. Então, o que acontece aqui nós temos, então, no Barão de Mauá a representação de valores muito antigos e muito profundos que envolviam, sei lá, família real, uma cultura cristã que existia no Brasil, a devoção à Nossa Senhora Aparecida, a abolição da escravidão, tudo isso é a vibe desse período Princesa Isabel. Veio a República Nova com a ideologia muito forte, com as oligarquias muito fortes. O Lula, por mais que ele se arrogasse um caçador de marajás, um cara contra os coronéis do antigo Brasil. Na medida em que ele está vinculado ao socialismo, ao progressismo, ele é um fruto, ele é uma sequência desses valores igualitaristas e, portanto, o eleitor
se enxerga nele uma coisa que ele não vai ver. E o Elon Musk representa uma terceira coisa ainda, que é basicamente esse espírito empreendedor e monárquico aplicado numa empresa e os efeitos que você pode ver, ver nisso na sociedade. Eu acho que o futuro organizacional, conforme o progressismo vai decaindo, ele vai tender para a cultura de donos e pessoas que vão exercer poder dentro dessas organizações, né? E se acredita que se fosse talvez melhor explicado a história e melhor explicado para as pessoas, ficaria claro para elas talvez que... Porque eu vi um papo seu com o Perini até, e você falando sobre elementos de se viver dentro de uma monarquia, né? Sim. E não só uma monarquia na sua empresa, né? Como, sou dono da empresa, sou monarca e me cerco da aristocracia ali, que são os melhores, como você já disse outra vez, né? Mas que gera um nível de segurança e previsibilidade para o país ou para a instituição. Então, vamos supor, se acontecesse algo e voltasse a ser um Brasil que tivesse um rei, o que seria de vantagem isso? Bom, então, esse tema é muito interessante, né? Porque quando você fala de monarquia, as pessoas têm uma visão pejorativa por alguns motivos. Uma delas basicamente, você é educado dentro de uma propaganda iluminista para demonizar qualquer tipo de governo que tem um líder forte. Então você tem, paradoxalmente, o anseio da pessoa por ter um líder forte e, ao mesmo tempo, a propaganda contra ter um líder forte. Então você leu livros didáticos, ouviu que Luís XIV era um maluco, que mandava matar todo mundo, que isso eram as monarquias antigas. E a pessoa imagina que monarquia é uma coroa de ferro e alguém que vai chegar com babados ou algum treco assim. Perucas, sei lá o quê. E daí o cara acha ridículo. E como ele acha ridículo, ele fala que isso tá defasado e não tem a ver com o mundo moderno. Só que quando você começa a entender que o Elon Musk é o monarca da Tesla e o Walt Disney era o monarca da Disney, e sei lá, o Alfred Hitchcock era o monarca dos filmes dele, que claramente se você pensar bem, né? Você vai ver claramente tem um cara mandando, que um pai de família é o monarca da família dele. O que acontece aqui é que você está começando a perceber que a autoridade, accountable, sem dúvida, não tirania, porque uma autoridade que não tivesse nenhuma accountability vira uma tirania, né? Ou que não tivesse segunda ordem moral. Mas quando você tem uma autoridade, as coisas tendem a funcionar melhor. Você precisa ter alguém que dá a última palavra em qualquer gestão, qualquer tipo. Toda uma empresa tem que ter um CEO. Se ela não tiver um CEO ou um dono, você não consegue executar as coisas. As tomadas de decisão vai ficar travada. Faz isso que eu tô dizendo, que se der merda é comigo. Exatamente. Enquanto você escuta essa conversa, você tem que tocar no link aqui embaixo para a gente poder mandar a melhor oferta para você estar com a gente na imersão Million 2024. Quer resultado financeiro diferente? Quer viver uma vida muito mais rica, muito mais próspera? Destravar o próximo nível financeiro? Você tem que estar com a gente lá para receber essas ferramentas. Então, você perfeitamente pode imaginar que no mundo atual é a mesma coisa, não mudou isso num país. Então, vamos supor que o Brasil tivesse um CEO agora. Então, o Elon Musk é o CEO do Brasil, por exemplo. Ou qualquer outra pessoa. Quem de vocês gostaria, hein? Comenta aqui embaixo. Quem gostaria que o Elon Musk fosse o presidente do Brasil? Como seriam as coisas? Só que é aquela coisa, ele não vai ficar consultando muito e dizer, isso aqui é melhor para as pessoas, desce o bambu, faz isso aqui, vai dar certo. Ele vai tomar decisões, e se ele performar mal, ele sai como um CEO de uma empresa. Agora, se ele performar bem, ele vai ficando. Vamos supor que não fosse o Elon Musk, fosse qualquer pessoa. Se o Brasil tem um CEO, uma pessoa que toma decisões, que executa, que toca projetos, né? Então, ele basicamente você agora... Então, as pessoas tendem a pensar, então, mas se tiver um CEO do Brasil, então o governo brasileiro vai ser maior. E daí vai se focar ainda mais nas pessoas. Porque o governo... E aí, olha só. Hoje nós temos um governo grande e fraco. Mas você perfeitamente poderia imaginar um governo pequeno e forte. Em outras palavras, você desfazer a burocracia, desfazer a insanidade e ter um gestor que vai ser cobrado pelo que ele faz e que vai executar as coisas de acordo com a performance real. Então, por exemplo, nesse Elon Musk CEO do Brasil, se a economia não performar, é na conta do Elon Musk. Ele que vai ter que se lascar para fazer esse negócio ou vai cair fora. Repare que você poderia ter menos governantes, mas com uma tomada de decisão mais clara, porque não tem que passar por 60 canais intermediários. Nesse sentido, a monarquia é a única forma de governo funcional para o século XXI. Se você olhar pega, por exemplo, o caso do Bukele no El Salvador.
O Bukele não usa o termo monarca. Quer dizer, no Twitter dele ele se autoproclamou o rei filósofo, então sei lá. Vai saber o que. Vai saber o que ele tá usando agora, enfim. Mas o Bukele, em 3 anos do governo Bukele, o El Salvador saiu do país mais violento da América Latina para o mais seguro. El Salvador, em 3 anos. El Salvador ficou mais seguro que o Canadá. Olha que loucura. Demoraram 3 anos, porque ele basicamente mandou prender todos os bandidos. Não, construiu prisão para 40 mil pessoas, qual que mijou fora ali do negócio, cadeia, acabou. E agora a moeda é lastrada em Bitcoin. E a economia é a próxima prioridade dele. Ele está trabalhando para crescer a economia do país. E muitas pessoas começaram a voltar e transferir empresas para El Salvador. Ele está desenvolvendo o país. Então, assim... É taxa de aprovação dele altíssima. Mais de 80%. E ele elegeu todos os deputados do país. Na prática, ele já mudou o sistema político do então, país. Podemos dizer que lá é uma monarquia que funciona? É uma espécie de governo que não se declara uma monarquia, mas que na prática é. Aqui tem um ponto que as pessoas têm que entender, né? Só que o que a gente está falando de uma monarquia que funciona não seria o que acontece, por exemplo, hoje na Inglaterra. A Inglaterra, exatamente o que eu ia falar. A Inglaterra não é uma monarquia no sentido que nós estamos falando aqui, porque o rei não manda. Então, dado que o rei não manda, não é uma monarquia. O que eu quero dizer para uma monarquia é que alguém manda. Um cara tem a última palavra. Basicamente, as pessoas confundem, porque elas têm essa palavra ditadura, né? Que é uma palavra esquisita, porque ditadura significava no mundo antigo governo militar temporário. Na verdade, se você tem um líder com poder, mas que não é accountable e não está segundo a ordem da lei natural, em outras palavras, uma ordem moral e ética, o nome disso é tirania. E se você tem um cara que está segundo a ordem moral, o Bertrand de Juvenel, que é um grande teórico político, ele fala que monarquia acontece quando há uma identidade entre quem governa e quem é governado. Quando os dois são tem uma unidade, então aí isso é uma monarquia. Então o Bertrand de Juvenel fala que a única forma de ter um governo que é basicamente moderado, porque assim, leis, votações, o poder, né? O poder com P maiúsculo, janta isso com farofa, entendeu? Ele engole tudo isso e usa isso para crescer cada vez mais. Uhum. E o Juvenal fala, olha, em última instância você modera o poder com o cara temendo pela alma dele. Essa é a única forma de moderar qualquer poder sobre a Terra. Enfim, é uma perspectiva fascinante. De qualquer maneira, se você olhar a Inglaterra, ela na verdade é muito mais uma oligarquia. Tem um monte de gente com poder na City of London, no parlamento, que não tem accountability nenhum e que vai exercendo poder e vai controlando aquilo ali como uma grande burocracia infinita. Se você tivesse um governante que tem um poder executivo mais claro, mas ao mesmo tempo tem um estado menor, você poderia ter menos impostos, mais eficácia e as coisas serem executadas de maneira melhor. E você estaria mais blindado contra a tirania. É mais difícil ter um tirano se todo mundo está avaliando a performance do cara que governa. Então, o que eu diria é que a monarquia, sim, super pode voltar. Eu não acho que ela vai voltar novamente na esfera, na estrutura que ela tinha no século XIX. Mas acho que ela já está voltando. Se você olhar a China tem elementos oligárquicos e tirânicos, sem dúvida. Isso é notório. O Partido Comunista é uma oligarquia gigantesca e burocrática e corrupta sobre vários aspectos. Só que a China tem, depois da era do Deng Xiaoping, né, que fez uma reforma grande lá, elementos monárquicos, visivelmente. Tipo, o Xi Jinping tem projetos empreendedores baseados no Estado. Funciona. Funciona brutalmente. Funciona tremendamente, a ponto da China começar a ameaçar os Estados Unidos. E é claro que funciona, porque sempre funcionou, porque nunca parou de funcionar. Pois é, porque o que acontece? O ser humano, ele olha e fala assim, ele calcula o que está acontecendo baseado no que ele viu acontecer nos últimos 40, 50 anos. Ele chama os últimos 40, 50 anos de história da humanidade, entendeu? Sim, sim. E ele não para conceber que talvez existam 3.000 anos antes disso daí, onde a coisa acontecia de um jeito completamente diferente. E mesmo esses últimos 70 anos, assim, quando você olha os Estados Unidos enriqueceu não sendo uma monarquia. É que, na verdade, novamente, os Estados Unidos enriqueceu na Gilded Age, que eram barões, o cara tinha poder, aquele negócio Yellowstone, sabe? O cara tem um nível de poder e autoridade
que é inconcebível pro mundo atual. Novamente, Stanford foi feito assim, tinha uma fazenda, o cara falou, sobe aí a faculdade. Tipo, não tinha nada, os caras mandavam no governo, mandavam em todas as coisas. E imposto quase zero. É um modelo tão diferente do modelo americano atual. E esse modelo americano atual, ele é tão novo, ele é tão recente, porque até o século XIX era muito diferente, ele é uma coisa meio que inventada na época da Segunda Guerra Mundial. Ele não existia antes, então ele tem um curtíssimo tempo de vida. E nesse curtíssimo tempo de vida, os Estados Unidos não está voando, na verdade. Ele, na verdade, está perdendo poder relativo. Então, a era progressista nos Estados Unidos, ela não significa o aumento do poder americano, senão a perda do poder americano. Veja que eu entendo o Partido Comunista como uma chaga na China, como uma coisa que drena o país tremendamente. Mas o fato de ter um líder, o Xi Jinping cresceu numa caverna, tem toda uma história sobre o cara, não vou entrar nas nuances, mas e aqui não é para fazer uma apologia do Xi Jinping, longe disso, mas só o fato de ter um líder que toma decisões claras já é mais eficaz do que uma série de coisas, mesmo que ele tome decisões más, do ponto de vista da China, claramente é mais eficaz. Imagina se você tivesse um modelo de um líder que está numa estrutura organizada, uma estrutura civilizada, organizada, com tudo com transparência total. A Hungria está fazendo essa transição, está funcionando super bem. O Viktor Orbán, claramente uma espécie de monarca da Hungria hoje, está funcionando super. E os países todos foram construídos como monarquias, na prática, né? Os Estados Unidos, tudo bem, era uma república de fazendeiros armados. Assim, era meio que uma monarquia também, entendeu? Assim, não é uma monarquia no sentido, que seja uma república aristocrática, mas também é um modelo diferente que as pessoas estão acostumadas. Então, o que eu acho? Eu acho que esse modelo que as pessoas hoje veem funcionando nas empresas, ele naturalmente vai servir de inspiração para os governos ao longo do século XXI, os governos que quiserem evoluir. Eu acho que esse modelo da burocracia progressista indefinida, que é a epítome para mim, é o Macron e o Trudeau. Para mim, eles são o símbolo do governante progressista burocrata. O Trudeau é da onde? O Trudeau é do Canadá. Ok. E, enfim, eles têm aquelas pessoas que... ambos são notoriamente péssimos governantes. E tudo é woke, tudo é politicamente correto, tudo é muito fraco, tudo é muito podre, nada funciona. Vancouver agora tá cheio de cracudos na rua. Cara, impressionante. Cheio de zumbis. Quando começam a implementar essas questões, como a sociedade decai brutalmente. Nossa. Bom, é Vancouver que a gente tá... Então, se você olhar essas ideias, então pega São Francisco, vamos pegar 3 lugares aqui. Paris, São Francisco e Vancouver. Nós não estamos falando de lugares pobres. Eu não estou falando da favela brasileira, não estou falando da África. Nós estamos falando de Canadá, França e Vale do Silício. São 3 dos lugares mais ricos do planeta. Toda a indústria do luxo passa por Paris. Toda a indústria de tecnologia é em volta de São Francisco. E o Canadá sempre foi universalmente considerado um dos países mais desenvolvidos do mundo, com mais seguros. Em Vancouver, tem lugares que você não consegue entrar de tantos cracudos que tem na rua. Cracolândia, nível igualzinho que você tem aqui no Brasil. Em São Francisco, tem ruas com filas e filas de pessoas sem teto. E você entra numa farmácia e tem um cadeado na farmácia. Eu vi, ninguém me contou. 5 horas da tarde, o pessoal desesperado para fechar as lojas com medo de ser roubado. Porque tem uma lei que se você roubar até $100, não pega nada. Não, e as pessoas entram e roubam tudo, roubam até... Só que roubam, acho que é $200, se não me engano. Roubam $200, só que em vários comércios, né? Então, se você sai roubando vários comércios, é uma loucura. E eu vi lá em São Francisco... Um arrastão legalizado, a quantidade de morador de rua, homeless lá, é inacreditável. Eu nunca vi isso na minha vida. Não, é São Paulo é neném, é nada perto do que tá rolando lá. São Paulo é nada perto do que tá rolando lá. É uma loucura, entendeu? E claro, você olha para Paris e não só tá tendo assalto, apagão, as pessoas... Você vai lá em volta da Torre Eiffel, Deus do céu, por favor, não vá, entendeu? As pessoas vão ficar, na verdade... E você tá falando de um lugar que tem uma beleza infinita, que tem uma indústria muito rica. Então, essa decadência urbana é um sintoma das ideias erradas que estão degenerando os países. Isso não é orgânico. Ninguém organicamente acorda. Ninguém nunca acordou e falou, nossa, eu acho que se você roubar até $200, você deveria ser
isento de qualquer coisa. Ninguém faz isso. Ninguém nunca acordou e falou, poxa, eu acho que você deveria distribuir Não, agulhas. E é incrível, porque assim, a Califórnia ela tá acabando, ela tá derretendo, e os caras Isso. vão lá e definem coisas do tipo assim: você pode usar tantos gramas de droga que tá tudo bem, você pode roubar até tantos dólares que tá tudo bem. Enquanto isso, o Bukele lá, não, vamos construir cadeia para 40 mil pessoas, vamos botar todo mundo preso Isso. e acabou, e aí a coisa funciona em 3 anos. É inacreditável. É inacreditável. E aí você vai pro Texas e tá bombando a economia, e tá crescendo, e tá todo mundo mudando pra lá. E aí você olha, Salvador tá bombando a economia, e as pessoas estão mudando pra lá. E aí você olha pra tantos, e você olha pra Hungria e tá bombando a economia, e as pessoas estão mudando pra lá. Qualquer teoria, quando você vai pra prática. Aí, assim, é um problema que a decadência urbana, ela é inevitavelmente conectada com as ideias que foram aplicadas. Olha, pegar o caso do Brasil. O Rio de Janeiro não tinha crime. Meu avô estava vivo e o Rio de Janeiro não tinha crime. Meu avô viveu um período que o Rio de Janeiro tinha praticamente crime zero. O Rio de Janeiro Então, o quê? Anos era 50, seguro. anos 60? Nos anos 40 até os anos 50, praticamente não tinha crime. Meu avô foi num episódio que as pessoas vão, claro, ironizar, mas ele foi no jogo Palmeiras e Juventus, que é proclamado pelos palmeirenses como a vitória do Mundial. Mundial que o Palmeiras não tem Mundial. Que é a piada infinita da internet, mas meu avô estava nesse jogo. Palmeiras jogou com a Juventus, da Itália. Não foi da Moca, foi da Itália, foi lá no Rio de Janeiro. E aí ele conta da viagem, ele é criança. E ele andava lá nas ruas do Rio e falou, olha, nesse período você andava de madrugada no centro da cidade e não acontecia nada. Então eu convivi, eu cresci com uma pessoa que conhece o Rio de Janeiro, que é seguro igual a Suíça. Tem vídeo disso na internet. Eu já vi as pessoas super bem vestidas e tal. Tirando o chapéu. É. Então, a ideia, essas ideologias, elas são muito mais destrutivas para um lugar do que a guerra. O Brasil morre mais gente do que a guerra do Iraque. E ninguém fala nada. Todo mundo trata isso como se fosse balela, normal. Ah, normal. Não, o crime é alto mesmo. Tem a ver com a pobreza. Mas tinha pobreza no Brasil dos anos 50 igualmente. E aí tem tanto a ver com essa questão de ideologia, porque assim, é curioso, né? Eu morei um tempo em Florianópolis, né? E aquela coisa, a pessoa pode estar pensando, me prova que isso, né? Um caminho aqui, né, para olharem para isso, né? O maior IDH do Brasil é Santa Catarina. E Sim. Coincidentemente, dos poucos estados brasileiros que o PT nunca colocou a mão. E é de longe o maior IDH do Brasil, né? E alguém poderia falar assim, não, mas é porque é o povo colono, que é maravilhoso. Então, vamos comparar então Florianópolis agora com Porto Alegre. Uhum. Por quê? O monte de alemão, italiano, imigrante, colono, tem em Porto Alegre igual. No entanto, Porto Alegre, curiosamente, é notoriamente mal gerida. Tudo bem, teve umas melhores nos últimos anos, mas é famosa pelo caos. E também é famosa por ter muito mais pessoas socialistas do que em Florianópolis. Total. E aí você vê coisas bizarras em Porto Alegre. Eu lembro uma vez que eu visitei Porto Alegre e tinha um prédião queimado e tinha aquele muro para a Lagoa dos Patos. E aí eu falei, gente, que coisa podre isso aqui. Claramente ninguém tá... E aí teve as enchentes depois, mas eu lembro que eu passei lá e as pessoas vieram para mim, Guilherme, para de ser louco, você acha que isso aqui vai dar algum problema tal? Com certeza o governo tá de olho no que tá rolando. E Porto Alegre foi uma cidade que me deixou meio desesperado, porque eu falei, não é possível que com tantas pessoas boas que tem no lugar, que o governo vai ser feito nesse nível. Porto Alegre é um dos berços de ideologia socialista do Brasil. Então, é óbvio que e tem muitas pessoas de descendência parecida, população parecida, muitas semelhanças com esses outros lugares. Então, com Curitiba, sei lá, com outros lugares. Então, é claro que as ideias impactam tremendamente na gestão do lugar. Tipo, é evidente, né? É a prova que ideias têm consequências. Mas com certeza.